foco dessa série é Deus. E hoje nós vamos ver o foco num Deus que restaura. Um Deus que trabalha com a gente no nosso caos. E o que fazer quando a gente está no meio do caos? O que fazer quando não há triunfalismo? Não dá para a gente sonhar lá na frente e também não há nostalgia, porque não adianta você ficar reclamando do leite derramado. Não é isso que o ditado diz? Então nós temos aqui o Salmo 85 que nos conduzirá a uma história interessante de alguns elementos que vamos ver aqui, que pararam um dia. Êmen é o homem que recebe a incumbência de escrever esse salmo, Salmo 85. Ele é um dos filhos de Coré, em outras palavras, ele é descendente da linhagem de Coré, que é um camarada que fez muita coisa errada para Deus. E havia uma ideia de que as pessoas que faziam algo errado, os filhos pagassem o pecado dos pais. E aqui você vai ver um salmo que expressa o agradecimento de um Deus, para um Deus que não olha o pecado do meu pai, que não olha o pecado da minha mãe. Ele quer que eu esteja bem com Ele. É um Deus individual, não é um Deus que se encontra apenas num templo, não é um Deus que se encontra apenas em alguns lugares, como no templo de Jerusalém, ou então na Meca, ou então em qualquer outro lugar. Nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que está comigo e com você. E é esse Deus que nós queremos honrar e louvar aqui essa manhã, porque Ele restaura. Amém? E uma coisa que acontecia muito interessante, e daqui a pouco nós vamos ver alguns outros detalhes sobre Coré, quem era esse Coré e os filhos de Coré, porque esse salmo tem muito a ver com isso, mas o que acontecia era que o povo judeu, quando eles se reuniam numa assembleia como essa aqui, numa reunião como essa, eles queriam ler salmos e olhar para trás na história e cantar os cânticos do exílio. Aliás, esse salmo é um dos salmos do exílio, assim como o Salmo 137 é o salmo da Babilônia. Mas esse salmo está se referindo também ao momento em que eles estavam lá na Babilônia e foram resgatados por Deus. Aí eles cantam esse salmo. Eles começam a louvar a Deus, porque é um Deus que resgata, é um Deus que cura, é um Deus que apaga o furor da sua própria ira, porque é um Deus de graça. Então você vai entender o contexto em que esse salmo ele é escrito. É maravilhoso. E aí quando eles se encontravam na igreja primitiva, eles liam o salmo e daqui a pouco eles começavam a cantar os cânticos do exílio, lembrando de onde eles saíram. E era uma festa. Havia lágrimas, mas também havia uma festa de saber que meu Deus me restaurou, meu Deus me tirou da escravidão, meu Deus fez com que meu exílio se tornasse a minha salvação. Olha só um dos cânticos que está aí no mercado e que é um dos cânticos que expressam a dor do exílio. Eu queria que você acompanhasse a gente aqui. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhavam triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas
te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Cante comigo. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Libertará. Muito bem, agora vamos ler o Salmo 85, que é muito importante para a gente. Foco num Deus que restaura. Foste favorável a tua terra ao Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Que tremendo texto esse aqui, irmãos. Eles estão falando daquilo que aconteceu na história deles. Aqui vem toda a história na cabeça do povo. Eles estão lembrando de quando Deus chama Abraão
e dá para Abraão aquele mandato cultural que ele tenha que abençoar todas as famílias da terra, sai da tua terra, da tua parentela. Ele está vendo o caminhar nômade desse povo. Aliás, a igreja deveria ser um movimento de nômades, um movimento que não tem nenhuma estaca fincada. Um movimento, irmãos, que onde ele passa, ele traz o sossego, traz a paz, traz a graça, como traz o julgamento, que sem Jesus não há salvação. A igreja tinha que ser isso. A igreja foi isso num passado distante. Quando Deus chama esse homem, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse homem sai, e as coisas começam a acontecer. Eles estão lembrando disso. Eles estão lembrando dos momentos em que Israel não foi fiel. O momento que Israel parou de adorar. O momento que Israel tinha um triunfalismo barato, doido, louco. Porque eles achavam que só pelo fato de serem judeus, de terem as promessas de um Deus que era seu pai, que só isso era suficiente. Não é suficiente. Para ser pai, você sabe perfeitamente que todo pai que é pai, que ama, corrige. E é importante isso, a gente saber disso. Deus corrige o seu povo. E às vezes essa correção de Deus é para que você saia lá na frente melhor. Então muitas vezes o povo de Deus que se achava, que era intolerante, que era um povo arrogante, Deus fazia com que as pernas deles se quebrassem, assim como aquelas ovelhinhas, que Deus vai ter que quebrar a patinha para curá-la depois, e ela percebeu o amor de Deus. Esse povo ia para o exílio. Toda vez que esquecia-se do seu Deus, ia para o exílio. Exílio não é um lugar bonito. Exílio tira a tua identidade. O exílio faz com que você perca aquilo que você era. Por exemplo, eles achavam que era um povo de Deus. Eles achavam que como reino, reino de Davi, que jamais perecerá. O exílio tira tudo isso da gente. Deixa você vulnerável, deixa você dependente só daquilo que você é e do tamanho do Deus que você tem. É você e Deus, ninguém mais. Ninguém entra nisso. Não adianta dinheiro, não adianta recursos pessoais, não adianta qualquer formação que você tenha nesse momento. É você, um pouquinho de osso, pelinha, um pouquinho de cabeça, para poder voltar para a cruz e pedir perdão e seguir caminho. O exílio faz isso. E Deus sempre levava o povo para o exílio, para que lá no exílio eles tivessem que refinar a sua fé. Não sei se você percebe, mas muita gente acredita que só encontra Deus no templo, até hoje. Naquela época, eles achavam que era o templo de Jerusalém, que era lá que eu ia me encontrar com Deus, era lá que as coisas aconteciam, as nuvens vinham sobre o templo, enchia de glória. Isso foi um momento. A gente perpetua alguns momentos na nossa vida e acha que aquilo é garantia. Queridos, foi de lá que saiu a ideia de um Deus pessoal, é do exílio. Lá no exílio é quebrada essa ideia de um lugar onde eu vou adorar a Deus. O lugar que você adora a Deus é onde você está. Porque é aí que Deus está, no teu coração. E eles quebraram toda essa, refizeram, repaginaram aquilo que era tradição. A gente às vezes consegue montar algumas tradições, as coisas só acontecem se forem desse jeito. No exílio você percebe
que é você e Deus e tem que lidar com aquilo que você achava que era correto. Lá é onde Deus tem que fazer a vontade dele, nós simplesmente somos servos. É no exílio. O exílio refinou a fé dos judeus. Alguns perderam a fé. Alguns achavam que era inviolável o templo, que nunca o templo seria destruído. No entanto, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos construídos por homens. Deus habita em mim e em você. Podemos dar um glória a Deus por isso aqui? E é esse templo aqui que Deus quer limpo. É esse templo aqui que é inviolável. É esse templo aqui que nenhuma obra do diabo pode ser feita contra ele se ele está na presença do Senhor. Esse povo do Salmo 85, ele está agradecendo a Deus. E um dos verbos que saem aqui de uma maneira muito clara para mim, e antes de falar desse verbo, eu quero falar dos filhos de Coré, porque eu prometi para você. Esses filhos de Coré eram da descendência de Coré. Não significa que eram filhos diretos de Coré. Esse Coré era de Moisés, lá da época de Moisés. Esse camarada levanta 250 homens influentes na sociedade para combater o fato de um Deus que unge Moisés como um homem, o estadista, o profeta, para tirar o povo daquela situação que eles viviam. É o homem direcionado por Deus para conduzir o povo de Deus. E esses 250 homens se levantam, isso está em Números, capítulo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 16, perdão. Números, capítulo 16, verso 25 a 34. E aí, o que acontece? Moisés, para confrontar esses homens, ele diz o seguinte: olha, vamos fazer uma coisa. Se vocês morrerem como qualquer homem morre, Deus não me chamou para esse negócio. Mas, se Deus fizer uma obra inusitada, nunca antes vista, como, por exemplo, abrir o chão e vocês serem engolidos vivos por essa terra, aí vocês todos, e aí ele fala para a nação, vão perceber quem me chamou. Isso tudo está em Números, capítulo 16, verso 25 a 34. E aí, assim que ele termina de falar, a terra se abre, todo mundo cai dentro, as tendas e tudo que pertenciam a Coré, e foi embora. Então, os filhos, havia aquela ideia de que os pais, os pecados dos pais seria passado para os filhos, e dos filhos e tal, todo mundo ia pagar. E aqui você vai ver esses homens adorando a Deus. Quem está escrevendo esse salmo são os filhos de Coré. Isso significa, queridos, que você não tem que ficar preocupado com os pecados do seu pai, com o pecado da sua mãe, com o pecado de quem quer que seja contra você. Deus, Ele quer a tua fidelidade, o teu amor por Ele, o teu coração quebrantado, Deus não rejeita. Amém? E é isso que Deus está dizendo aqui. E é isso que fica claro no meio do exílio, que você e Deus têm uma ligação muito próxima. Vamos melhorar isso? Deus e você têm uma ligação muito próxima, porque foi determinação dele e não sua de fazer uma aliança com você. Amém? Ele assumiu o risco da aliança que ele fez. Nenhum de nós aqui podemos cumprir todos os decretos, leis, ordenanças que o Senhor tem dado para a gente na sua palavra. Mas pela graça, o Senhor, Ele olha para você e tem misericórdia e te chama e quer que você siga, porque Ele te ama. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar um glória... Espera aí.
No primeiro culto eu falei, pode dar uma glória a Deus. Todo mundo deu glória a Deus. Falei, poxa, mas nem... E se for um negócio errado? E aí, eu falei o seguinte, você pode dar um glória a Deus que Deus não revelou na Folha ou no Estadão aquele pecado que só você sabe que tem guardado em 7 chaves, só confessou para ele e ele não botou no jornal? Queridos, Deus te conhece. Você tem motivos aqui para adorar a Deus, como os filhos de Coré. Se você olhar a tua história, você vai ver um Deus sobrenatural. Um Deus que fez coisas por você que você não conseguiria fazer. Nós temos motivos aqui para adorar a Deus a manhã inteira. Então, o primeiro verbo que sai desse texto todinho de Salmos 85 é o verbo lembrar. Eu preciso lembrar. Em momento de caos, em momento de exílio. Exílio, irmãos, faz você perder muitas coisas. O exílio fez esse povo perder milhares de pessoas. Hoje uma adolescente veio me perguntar, pastor, mas o povo de Israel não era um povo escolhido? Sim. Mas Deus gosta de obediência porque Ele é um Deus justo. Não fique nessa só porque você levantou a mão, estou dentro. Deus é um Deus que não fica brincando com a gente. E é interessante que o povo de Israel vai para o exílio. O povo de Israel sabe perfeitamente que Deus está preparando eles como um povo para, na plenitude dos tempos, Jesus vir como Salvador. E eles vivem essa promessa. Aliás, a teologia do remanescente está aqui. É nesse momento do exílio que eles sabem que vai haver remanescente para ver a glória do Senhor. Quando Deus diz lá no exílio, 70 anos vocês vão ficar aí dentro do exílio, não são 70 dias, não são 70 minutos, 70 segundos. E alguns profetas velhos, não como eu, baseados em algumas promessas de Deus, eles diziam assim, não, amanhã nós vamos sair daqui, vamos levar os despojos conosco, vamos voltar ricos. Parece que tinha uma teologia da prosperidade também nesse momento. Sempre teve, né? O triunfalismo sempre está perto da gente. E aí é interessante que Deus tinha dito 70 anos. Irmãos, eu tenho 62. Se eu entro no exílio agora e vou passar 70 anos, não saio vivo. E aí a palavra do Senhor em Jeremias 28 e 29 era, desfrutem, construam suas casas, deem seus filhos em casamento, porque se esse povo prosperar, vocês também prosperam. Deus não quer um povo que fique murmurando, que desista da vida no meio do caos. Mas Deus é um Deus da presença contigo e te dá criatividade para no meio do caos você edificar. Teve muita gente que prosperou no exílio. E saiu do exílio abastado, porque soube aproveitar as oportunidades, ouvindo a voz de Deus. Começam a aprender, caramba, Deus quer lidar comigo, com o meu coração, com a minha vida, com quem eu sou. E aí você vê todos esses verbos que são expressos aqui. Olha só, o Senhor trouxeste restauração, perdoaste, cobriste, retiraste o teu furor, afastaste, restaura-nos. E aí você vai ver, todos os verbos que são usados aqui, são verbos no passado. Você vê a importância de você lembrar. Lembre de quem você era
antes de Cristo, o que Cristo fez com você, aonde você está hoje e para onde você vai. Irmãos, exílio deveria ser a mentalidade de todo crente. Eu creio que exílio nunca deveria ser algo temporal. Porque o Senhor diz que nós somos peregrinos dispersos nesse mundo. Isso significa que a minha mentalidade deveria ser de refugiado. Estou brasileiro enquanto vida, mas sou cidadão do reino dos céus. Você está de passagem? Um dia desse você vai para aquele que é o Senhor do reino. E não é um reininho, é o reino do universo. Por isso, Deus é maior do que o templo. Deus é maior do que a própria história humana. Deus é o Deus desse universo. Pior ou melhor, Ele é o Deus da criação. Podemos dar um glória a Deus gostoso aqui, não? Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. E, logicamente, quando eles estão no exílio, alguns estão perdendo a fé, porque estão perdendo a identidade de um reino que cessou, a identidade de um reino que deveria ser perene, acabou, e nunca mais foi restituído. É interessante, eles perderam tudo isso, lá no exílio, para descobrir que Deus é Deus do universo, não é Deus só de Israel, Deus é Deus de todo esse mundo, Ele é o Criador de todas as nações, e por isso Ele é um Deus que ama a todos, e não quer que ninguém pereça. E aqui me remete até a ideia de missões. Como eu sou um missionário, né, a gente tem sempre que puxar o negócio para o lado de lá. Mas esse é o cativeiro, irmãos. O cativeiro faz isso. O entendimento do povo de Israel como nação, governada por um rei, aqui é acabado. Ele é rei, Ele é Senhor, e Ele quer exclusividade pessoal sua com Ele, quando você estiver em qualquer lugar, seja o exílio, seja no melhor lugar próspero que você puder. Amém? Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor. Houve uma mudança no entendimento dessa vida religiosa. Eu não vou no templo, eu sou o templo. Eu sou aquele que Deus está interessado. E quando nos reunimos aqui, um levanta o braço do outro. Celebramos a Deus juntos. Cantamos essas canções com lágrimas nos olhos, porque nos lembramos de quem nós éramos e quem nós somos hoje, por causa da graça. Ah, irmãos, eu gosto de música que faz a gente saltitar. Mas eu gosto de música que faz a gente lembrar de quem nós éramos. Que tem poesia, que tem letra profunda. Eu queria te animar a sair da onda desse mundo e começar a pensar como Deus pensa sobre você, porque o maior negócio de Deus aqui nesse lugar é você e Ele. Não é você e o templo, não é você e o que acontece na estética desse lugar, mas é o que acontece no teu coração. E quando isso está fervendo lá dentro de você, e você sabe quem você era, e agradece a Deus todos os dias, e deixa a tua família ver isso. Ah, irmãos, quando a gente se reúne aqui, há um interesse muito grande na vida um do outro, e a gente cresce. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar? Você vê? Quando a gente deixa de adorar, a gente perde o foco no Deus e perde o foco do próximo. E perdemos então essa alegria de estarmos juntos, de cantarmos juntos e de vermos a graça do Senhor. Você vê, eles sabiam que Deus tinha prometido que não queria deixá-los, não queria abandoná-los, eles estão agora no exílio.
Aqui é um desafio para a fé desse povo, atenção, avaliação. Sabe, irmãos, você vê muita gente hoje vivendo essa realidade antes do exílio do Velho Testamento nas igrejas. Eu sou o povo, eu sou cabeça e não rabo. Já viu isso? E não cauda, perdão. Vamos melhorar aqui o negócio. Você tem um bocado de gente aí que sai por aí dizendo os negócios que Deus nunca disse. Não passaram no exílio, não reconhece o fato do pecado que leva a gente para o exílio, porque o que eles estão dizendo aqui, irmãos, eles reconhecem no Salmo 85 que andaram em pecado, que o exílio foi causa do pecado deles, que Deus tinha todo o direito de destruí-los. No entanto, eles estão louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele teve misericórdia, restaurou, recuperou, perdoou. Olha os verbos que ele usa. A gente precisa lembrar. Você se lembra quando Jesus entrou na tua vida? Você se lembra quem você era? Como é que você andava? Você lembra das coisas que ele fez? O caráter que foi mudado? A forma que você vê a vida hoje? Isso tudo é motivo de você adorar a Deus quando se encontra e celebrar a história de um relacionamento íntimo de Deus com você. Amém? Você pode estar no exílio. O exílio não pode tirar de você os elementos da fé que você tem lá, que diz que Deus é, porque Ele é. Ele nunca deixou de ser. Mas o exílio faz a gente voltar atrás e lembrar das culpas que eu tive, dos pecados que eu cometi, das coisas que eu fiz contra outros e das coisas que os outros fizeram contra mim e que me tiraram da presença de Deus por ações impensadas. O exílio é você e Deus. É você diante da santidade de Deus. E quando Deus vem e toca teus lábios como tocou os lábios de Isaías. Uma tenaz que toca os lábios e queima aquelas coisas impuras. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. E aí ele cai de joelhos. E Deus vem e limpa. E diz, eu vou te usar. Eu vou te usar. Queridos, você pode dar um glória a Deus pela misericórdia de Deus por você? Você consegue olhar para trás e ver quantas coisas Deus fez contigo? Desde que você aceitou Jesus? Você tem percebido quanto Deus tem sido bom com você? Dá para fazer um salmo? Dá? Você que escreve para mim essa semana um bocado de salmo. Quem sabe não vai ter um salmista aqui que vai escrever o Salmo 151. Quem sabe você não é aquele que vai perpetuar a glória de Deus sobre a tua vida, para que as gerações que vêm aí possam ler aquilo que Deus fez em você, e você está feliz. O segundo verbo é recorrer. Eles recorreram. Eles sabiam, irmãos, que a única salvação estava em Deus. Então, aquela coisa da culpa, se lembra que eu falei no outro dia que a gente tem um chipzinho da moral e da ética, que independente da religião, se você é um bandista, é isso, aquilo e tal, seja o que for, árabe, judeu, todos nós temos esse chipzinho colocado por Deus, porque só tem um Deus aqui, Javé, o Deus santo, trino, esse Deus que cria a humanidade, Ele coloca dentro de nós essa coisa da moral e da ética, que você sabe que você errou, sem ninguém falar nada, você sabe.
Logicamente que a gente sabe. A gente só não sabe quem é a salvação. E aí o povo, por eles estarem perdidos no exílio, não saber para onde ir, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eles estão nessa. Eles recorrem a Deus. Eles vão para Deus e dizem: vamos esperar no Senhor, porque Ele nos dará a restauração. Eles começam a dizer, porque também não é só o exílio, mas o retorno do exílio, você encontrar os escombros. Você não tem mais casa, você não tem mais nada. Você está voltando para aquilo que está totalmente destruído. Talvez você está passando pelo exílio aí. E essa manhã Deus está pedindo para você lembrar. Talvez tudo que você lembra é que você perdeu muita coisa. E talvez seja a hora de você reconhecer que hoje pode ser o primeiro dia da restauração para a tua vida, porque Jesus está aqui. Ele é a salvação. Ele é aquele que pode tirar você do teu exílio. Ele é aquele que te dá a resposta que você não tem. Ele é aquele único que pode sobrenaturalmente quebrar todas as coisas que fazem com que você esteja no exílio e arrancar você, como a águia faz com seus filhotes e leva para ver lá das alturas aquilo que é bonito lá embaixo. Deus quer fazer coisas com você que teus olhos não podem imaginar. Mas é necessário você lembrar: puxa, olha como está a minha vida. Olha como eu estou hoje. Eu preciso da salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. Amém? Ele é o Filho de Deus, vindo a esse mundo para trazer para nós a salvação do nosso exílio pessoal. E a última coisa é resolver. É o verbo resolver. Esse verbo tem muito a ver com decisão pessoal. Eles resolveram esperar no Senhor para que agora eles pudessem ter a palavra de Deus como a base sólida do resto das suas vidas. E aí você vê uma restauração de Deus acontecendo ao povo de Israel na história. Logicamente, esse é outro salmo. Mas no exílio, todo mundo tira onda de você. Cadê o teu Deus? Cadê teu Deus? Está demorando, não está? Ah, pastor, você fala isso, mas você não conhece a minha realidade. Olha, como eu disse antes, exílio não significa algo temporal. Você está gastando um tempo nisso, mas eu vou sair disso. É um estado de mente que eu e você precisamos ter. E é muito importante que eu e você desenvolvamos um estado de mente de alguém que vive constantemente no exílio. Por quê, queridos? O exílio é algo precioso na vida do crente. Isso aqui para nós. Quando eu me esqueço que o mundo jaz no maligno, quando eu me esqueço que no mundo teremos aflições, quando eu me esqueço que não há um bom, não há um sequer, nem eu sou bom. O único bom, quem é? É Deus. É Ele quem galardoa, é Ele quem faz aliança, é Ele quem não quebra seus votos. Eu quebro. Quantos de nós aqui já quebramos votos? Deus nunca vai quebrar um voto com você. Mas sempre Ele vai querer que você volte para a cruz. Porque é lá que Ele vai te dar a paz. Que Ele vai te dar a salvação. Que Ele vai fazer você cantar com todo o teu coração, lembrando de onde você estava e onde você está. Eu quero convidar meus irmãos que venham aqui à frente, esse grupo maravilhoso.
E nós vamos cantar. Eu não sei quantos de vocês têm 5 razões para dizer: Jesus, muito obrigado. Eu sei onde eu estava e onde eu estou. Nós vamos cantar 10.000 razões. Tem gente que não consegue nenhuma. Sabe por quê? Talvez você ainda tenha uma mentalidade exílica. Talvez você perdeu aquela teologia que dizia que Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você perdeu a ideia de que os pecados tinham consequências. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que queria que Deus abençoasse um pecado. Pastor, orar por mim, porque eu estou nessa aqui e tal, mas estou numa boa. Deus não faz isso. Deus é santo. Santo, santo. O que Ele quer são corações quebrantados. E aqui não tem posição, aqui não tem dinheiro, aqui não tem nada. Tem coração quebrantado.